Programa Fé Perfeita. Não haverá outro Calvário a resgatar sua vida. Não haverá outra mensagem, não haverá outra Bíblia. Te mostrar a saída. Engrandecido seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui continuando o nosso assunto, e o tempo nos interrompeu quando estávamos falando sobre o tema adoção. A Ele ouvi. Nós lemos as Escrituras no Evangelho de São Mateus, capítulo 17. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. Transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram como a branca luz. Eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Pedro, tomando a palavra, disse: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, em quem me comprazo. A ele ouvi. Essas 3 palavras foi tema de um sermão pregado pelo profeta William Branham. Se é uma coisa boa que nós podemos fazer, e é pena que muitas pessoas não querem fazer, é ouvir a nosso Senhor Jesus Cristo. Nós falamos sobre estes personagens que foram escolhidos para estar aqui no Monte da Transfiguração. Pedro, representação da esperança, Tiago, da fé, e João, do amor. Tivemos a presença de Moisés, que todos nós conhecemos, que foi morto lá no cume do Monte Nebo, sepultado, e ninguém nunca encontrou sua sepultura, e aqui está ele no Monte da Transfiguração. Isto para provar que aqueles que morreram em Cristo também serão ressuscitados. E Elias, um homem que não experimentou morrer, foi trasladado, levado ao céu num redemoinho, num carro de fogo, e agora volta, e aqui está com Moisés no Monte da Transfiguração para assistir à cerimônia de adoção que Jesus Cristo haveria de fazer por ter sido obediente ao Pai, e aqui estava o Pai dizendo: ouça a ele. Eles não puderam ficar com a lei de Moisés, nem com as palavras dos profetas, mas ouça ao meu filho amado. Estas coisas simbolizam que haverá uma ressurreição, e aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E haverá uma trasladação, e aqueles que viveram fiéis a Cristo também serão levados a encontrar o Senhor nos ares, enquanto a terra experimentará uma grande tribulação. Você também tem outra figura aqui, Moisés e Elias, representando a lei, e os profetas representando os que morrem e ressuscitam,
e representando aqueles que serão trasladados. Mas estes dois profetas têm uma missão no final da história da vida da humanidade e com muita exclusividade para o povo judeu, que deverá terminar o restante das profecias proferidas por Zacarias e pelo profeta Daniel para complementar as 70 semanas representadas lá no capítulo 9 do livro do profeta Daniel. Tempos de angústias. Quero dizer a você que após a ressurreição e a trasladação dos santos, que é chamado de arrebatamento, o que espera para a terra é um período de grande tribulação. É um período em que, você vai se lembrar, Moisés fere a terra com toda a sorte de pragas, é só ler Apocalipse capítulo 11, e Elias fecha o céu para que não chova. Imagine o planeta Terra sem 3 anos, sem chuva, 3 anos e 6 meses, sem cair uma gota de água em nenhuma nação, em nenhum estado, de nenhuma parte do mundo. Simplesmente é uma catástrofe. Meu amigo, vamos adiante porque as profecias estão aí. Porém, aqueles que vivem e honram a Cristo são pessoas que são libertas da escravatura e que vivem dentro de uma fé completamente regozijante. Eu quero lembrar a você que houve uma certa ocasião de um homem que leu sobre o mar e leu sobre as suas ondas e a sua beleza. Talvez você que me assista no interior não tenha tido a oportunidade de ver, de presenciar o mar. Eu já estive em diversos lugares, no mar Mediterrâneo, no Mar Vermelho, aqui na costa brasileira, em outros países onde tive a oportunidade de ver o mar. Cada lugar ele tem uma coloração, cada lugar ele tem um comportamento. E há lugares em que ele parece calmo, há lugares que ele está extremamente agitado. Quero lembrar a você que aquele homem leu sobre aquelas ondas imensas, sobre as gaivotas que sobrevoavam o mar, sobre o cheiro que o mar produzia do sal. Então, ele vendeu uma propriedade, arranjou algum dinheiro, trabalhou e foi visitar o mar. Quando ele ia se aproximando, encontrou um velho morador, pescador, que viveu a vida toda ali na beira do mar. E ele vinha tão caminhando, eufórico, para chegar à beira da praia, que aquele homem lhe perguntou: para onde vai, tão apressado, e tão eufórico, e tão feliz? Ele disse: eu estou indo ver o mar, eu estou indo ver as gaivotas. E ele disse: mas o que há de tão importante nisto? Não vejo nenhuma importância. Ele havia nascido ali, o mar era uma coisa comum para ele. Se há uma coisa perigosa, é nos acostumarmos com as coisas. Um homem, quando conhece uma moça, nos seus primeiros momentos é uma euforia, ele esfria a mão, ele está nervoso, ele tem uma emoção forte. Quando ele se casa, se torna natural e aquela moça muitas vezes não lhe é mais atrativa. Quando se ouve falar de Cristo, muitas pessoas se empolgam, ficam empolgadas com o Evangelho, mas daqui um pouco começam a acostumar e perdem o primeiro amor e o entusiasmo. A igreja parece que se acostumou com a Bíblia. Os crentes se acostumaram com Deus, perderam o respeito. Um homem que suava a mão por ver sua esposa é capaz agora de fechar a mão e agredir a esposa. Um homem que chamava de meu amor e meu bem, agora é capaz de ter um ato de traição e de violência. As pessoas que pensavam e falavam em Deus com tanto respeito, tornou-se tão comum Deus
que nós temos pessoas comercializando a fé, pessoas fazendo do evangelho uma verdadeira desgraça, sujando, maculando. Aquele homem estava acostumado com o mar. As pessoas se acostumam com as coisas sagradas a ponto de ter coragem de profaná-las. Quero lembrar a você um fato, mas aquele outro, ao avistar o mar e as gaivotas e as ondas, quando a onda subia, parece que ele subia também. Há pessoas que a alma dele está na expectativa da vinda do Senhor, que o amor nunca se tornou comum, que a fé nunca esfriou, que o entusiasmo por Deus continua sendo o mesmo e o respeito é o mesmo desde o primeiro dia. Muito pelo contrário, eu também conheço pessoas e quando os jovens se conhecem, se amam e ficam velhos juntos e se amam mais do que quando conheceram. Eu conheço crentes que eles amam a Deus de tal maneira que seu amor por Deus nunca se acostumou, nunca se acomodou, e a cada dia que passa, eles são mais fervorosos e amam ao Senhor cada vez mais de todo o seu coração. Esta era a experiência. Sabe por quê? Jesus disse: aquele a quem mais é dado, mais é agradecido. Sabe que uma mulher que foi apanhada no adultério, ela não era capaz de esquecer o favor que Deus lhe fez, porque ela ia ser morta apedrejada. Ele a livrou da morte e a livrou de uma condição vergonhosa de se tornar uma mulher vulgar e o seu corpo ser visto e possuído por qualquer homem. Ela nunca deixará de amá-lo, respeitá-lo e trazer dentro de si esta gratidão. Porém, aquele que foi perdoado pouco, pouco será agradecido. Ou seja, aquele que acha que nunca está fazendo um favor para Deus em servi-lo, ele nunca entenderá estas coisas. O profeta William Branham contou a história de que, uma certa ocasião, ele visitou um museu e viu um velho negro, um pouco cabelo na cabeça, já calvo, um ancião, olhando aquelas coisas ali, aqueles quadros e aquelas vitrines dentro daquele museu, mas viu aquele negro parar-se diante de uma certa vitrine, dar um salto de lado, levantar suas mãos e chorar. O profeta William Branham se aproximou dele e disse: o que se passa, tio? Eu sou um ministro, não estou vendo nada excepcional para o senhor se comportar desta maneira. Ele disse assim: você está vendo aquelas roupas ali dentro manchadas de sangue? Ele disse sim. Ele disse: aquelas são as roupas do ex-presidente Abraham Lincoln. Você sabe a história de Abraham Lincoln? Era um homem, era um político, era um homem que estava lutando pelo seu país, e ele assistiu uma certa cena uma vez, e ele viu quando um navio negreiro chegando com aqueles escravos, e eles sendo vendidos como mercadoria, viu um pai corpulento sendo tirado da sua família para ser levado para cruzar com uma outra nega corpulenta para dar filhos corpulentos prontos para o trabalho. Abraham Lincoln se sentiu tão revoltado que fechou a mão e deu um murro e disse: eu vou resolver este problema. Ele se candidatou, ele foi presidente dos Estados Unidos, ele foi assassinado, mas ele deixou os escravos livres dos Estados Unidos. Ele acabou com a escravatura. E aquele homem apontou para o William Branham e disse: está vendo aquelas roupas ensanguentadas? Disse: sim, para mim elas representam muito. Levantou sua camisa e mostrou suas costas, que tinha ainda os sinais das chibatas dos algozes capatazes. Sim, meu amigo,
Ali estavam as marcas da escravatura e ali estava o sangue de um homem que havia morrido, mas o havia deixado livre. E aquele homem disse: este homem deu a vida para me libertar. Isto é Cristo. Isto é o que Cristo veio fazer. E o profeta William Branham disse: o que seria se a igreja valorizasse o que Jesus fez por ela? Ele nos livrou desta escravatura e ele quer que nós andemos e nos comportemos como seus filhos. Quando falamos em filhos, me lembro de uma outra experiência, de um fato, de que um comprador de escravos chegou a uma fazenda para comprar escravos e ali estava aquele comprador olhando todos aqueles escravos. E enquanto olhava aqueles escravos, notou que havia um que tinha um comportamento diferente dos demais. Todos os demais apanhavam para trabalhar, eram chamados à atenção, mas um se comportava diferente. Mantinha-se a sua postura, tinha o peito inchado, ninguém precisava lhe dizer o que fazer, nem espancá-lo. Ele estava ali cumprindo todas as determinações, sem precisar de ser açoitado ou de ser chamado a atenção. Aquilo chamou a atenção daquele comprador de escravos e disse: escuta, eu quero comprar aquele escravo. E o capataz disse: aquele não está à venda. Disse: mas eu quero comprar. Ele disse: mas eu não o vendo. Disse: por que ele é diferente de todos os demais? Você dá uma alimentação diferente a ele? Disse: não. Você o coloca para dormir em um lugar especial? Também não. Por que ele é diferente? Ele disse: ah, meu amigo, isto é uma coisa que me intrigou por muito tempo, até que eu procurei descobrir e entendi. Ele é filho, ele é africano. Lá na África, na sua terra, o seu pai é o rei da tribo. E ele, sendo filho de um rei, sabe que mesmo estando em uma terra longínqua, seu pai é o rei da tribo e que ele deve agir como filho do rei. Ora, esta deveria ser a consciência de todo aquele que professa ser cristão. Nunca espere, ser chicoteado, nunca espere ser empurrado. Há tantos que assim o fazem. Por que você não age como sendo um filho de Deus? Nós não somos daqui. Nosso Deus é o Rei do Universo. Num destes dias, nós vamos manifestar aquilo pelo propósito de Deus. Paulo chega a dizer: ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas num destes dias seremos como ele é. E assim era Jesus. Jesus veio aqui, ele disse: o meu reino não é deste mundo, e aqui nesta terra não houve um caráter semelhante ao de Cristo. Aqui nesta terra, ele chegou ao final da vida. 2 episódios que são extremamente interessantes. Pilatos vai agora examiná-lo porque os seus inimigos o acusam. E Pilatos olha e procura na sua vida e volta ao povo e disse: não encontrei maldade neste homem. Você sabe por quê? Porque ele era um cordeiro que ia para o sacrifício, e o cordeiro, antes de ser sacrificado, ele era examinado se ele não tinha quebradura nos ossos e impinge, se não tinha mancha, se não tinha defeitos físicos, não servia, qualquer deformidade reprovaria. E Jesus, sendo o cordeiro, foi examinado por Pilatos, e Jesus, no final da sua vida, para os seus próprios inimigos, disse: qual de vós pode me acusar de pecado? Mostre aonde foi que eu cometi um pecado na minha vida. Ele agiu como sendo filho, na forma de filho,
não teve por usurpação ser igual a Deus. Aqui trabalhou, aqui viveu e deixou para nós o maior exemplo. Eu já disse e volto a repetir. Podem criticar, podem discordar, podem falar, mas nenhum ser humano é igual a Jesus Cristo. Nem o presidente, nem o doutor, nem o advogado, nem o juiz, nem o rico, nem o pobre. Eu quero só lembrar, ele é a referência mundial. Todos os joelhos se dobram a ele. Aponta os fatos antes e depois dele como ele sendo a referência. Ele estava ali no final da vida, para desafiar a todos que ele não tinha defeito. E ele prometeu voltar. Ele prometeu distribuir do seu caráter ao seu povo. Sabe o que ele espera de mim e de você? Que nós possamos viver de tal maneira e caminhar com o nosso peito estufado, sem dar escândalo em coisa alguma, e viver uma vida equilibrada. Quero dizer a você, se o Espírito de Cristo habitar em seu coração, isto será para você a mesma coisa que aconteceu no Monte da Transfiguração. Se o Espírito de vida que estava em Cristo pudesse vir morar em seres humanos, e ele prometeu fazê-lo, e ele veio no dia de Pentecostes. Talvez você nunca percebeu ou parou para pensar por que os apóstolos e os seus discípulos foram chamados de cristão na Antioquia, porque o comportamento era igual. A Bíblia chega a dizer que eles diziam assim: é notório que estes homens andaram e aprenderam com Jesus. De quem você tem aprendido? Por quem você se interessa? Por que pelas coisas que quais são as coisas pelas quais você se interessa aqui nesta vida? Perguntei uma vez a um pastor que dizia que nenhum homem podia dizer que isto era assim se não tivesse passado por um seminário teológico. Eu disse, então, nenhum discípulo de Cristo poderia dizer assim, porque eles nunca viram teologia. Ele disse, eles aprenderam de Jesus. Eu disse, este é o problema. As pessoas não querem aprender de Jesus. Sabe o que Jesus disse? Aprendei de mim. Sou manso, sou humilde de coração. Aprendam de mim. Eu deitei água numa bacia, lavei aos pés aos meus discípulos e disse, assim como eu vos fiz, façais vós também. Eu fui à cruz, carreguei a cruz sem abrir a boca, sem reclamar. Por que você reclama da vida? Por que você não aprende a confiar em Deus? Por que você não deixa as coisas por si só se resolverem? Deus conhece suas necessidades, seus anseios, suas dores. Deus pode mudar sua situação. Não são seus lamentos, suas lástimas, suas murmurações que vão fazer as coisas tomarem rumo diferente, mas a sua fé e o seu comportamento. Ele esperou e termina sabendo que nem a morte poderia derrotá-lo. Esta é a convicção daquele que recebe uma adoção plena. Sabe que nada vai derrotá-lo. E dentro dele não há uma acomodação, mas há uma fervente expectativa que nós vivemos às margens da vinda do Senhor e pode ser amanhã. E nós podemos estar prontos e que a nossa vitória está às mãos, está tão próximo que você não pode imaginar. Está na hora de levantar a cabeça, está na hora de viver cada dia a expectativa da vinda do Senhor. Não seja como aquele homem do mar que disse, eu não estou vendo novidade. Como disse Pedro, desde que os pais dormiram, eu ouço falar que Jesus vai voltar. Os pastores não pregam a vinda de Jesus, o Papa não está pregando a vinda de Jesus. Nenhum deles falam sobre estas coisas. O governo fala de planos futuros, os cientistas mostram o futuro da humanidade, se preocupam com o planeta que está aquecendo ou que está faltando água. Eu quero dizer para você, vai faltar é tudo.
vai faltar água, vai aquecer, vai queimar, vai virar uma bola de fogo, vai desaparecer essa civilização errada, mas vai vir novo céu e nova terra, onde habita a justiça. Eu estou com o coração numa expectação, e numa destas manhãs, tudo será diferente. Nós vamos ver a beleza do reino de Deus, a eternidade, a glória do Pai. E vamos ver isto. Agora, preste atenção e eu termino o programa dizendo: ele disse, ouça a Cristo. Não ouça o cientista, não ouça os atores das novelas, não ouça a voz dos seus amigos, dos seus parentes. Ouça a voz de Cristo. A ele ouvir. Se você ouvir a Jesus, você está ouvindo a pessoa mais importante, mais equilibrada, mais inteligente, o autor da criação, aquele que te quer seu bem. Nada é tão importante como ouvir a Jesus. Mas há muitos que preferiram ouvir, não a Cristo. Ouça a voz da religião. Eles prendem Cristo e soltam Barrabás. Eles negam a Bíblia e aceitam as coisas que a sociedade, que as novelas e que a televisão está mostrando. Isto está dentro da sua igreja. Prenderam a Cristo e libertaram os ladrões, os salteadores e o mal, e a sociedade abraçou o mal e vai colher o mal que abraçou. Eu termino o programa dizendo: a ele ouvi. Ouça você, líder. Ouça você, membro. Ouça você que está na sarjeta. Ele está com as mãos estendidas e quer te ajudar. Vamos orar? Pai nosso, nós te pedimos ajudar as pessoas a ver, entender e compreender as Escrituras. No nome de Jesus Cristo, nós oramos, sê tu a libertação, a salvação, a cura daquele que nesta hora está ouvindo a tua voz. Em nome de Jesus Cristo. Amém.